Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 25 de março, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 5 ao capítulo 8, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Davi é ungido rei, agora em todo Israel. Nós vimos, né, que todas as manobras para tentar manter a descendência de Saul no trono, né, não foi uma boa estratégia, foi enfraquecendo, né, a descendência de Saul, houve mortes e mortes e mortes, e por fim, nós vimos ontem, né, Abner se juntando a Davi, né? Por fim, Joabe o mata e, vendo a morte de quem dava sustentação, né, ao trono de Saul, o seu filho, né, que era o único que sucedia o trono, Esbocete, é traído e é morto. Então, agora nós vamos ver que todas as tribos de Israel vieram a Davi. Sabe aonde? Onde ele estava, em Hebrom. E falaram dizendo: somos do mesmo povo, que és tu. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas de militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com um rei em Hebrom, ou seja, o rei Davi. E fez com ele aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi como rei sobre todo Israel. E Davi era da idade de 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Então, Davi, até hoje, é lembrado como o grande rei de Israel. Em Hebrom, ele reinou sobre Judá, que era a sua tribo, né, por 7 anos e 6 meses. E aí ele vai para Jerusalém. Posteriormente, ele vai reinar mais 33 anos, totalizando 40 anos. E aí nós vamos ver as conquistas agora, né? Este é o principal foco do segundo livro de Samuel, falar sobre o reinado de Davi. Partiu o rei com os homens para Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam naquela terra. E que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos, os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela se tornou a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos, os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou de cidade de Davi. E foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Você lembra que no reinado de Saul havia uma opressão e uma constante luta com os filisteus. E por conta disso, Israel foi perdendo território. Por isso, até Jerusalém era habitada por outros povos, né? Então você pode analisar aí a trajetória, né? De quando Deus prometeu a Abraão. E aí nós vamos ver a luta de Moisés, posteriormente Josué assumindo, né?
e efetivamente fazendo esse povo entrar na terra prometida, na terra que manava leite e mel, conquistando todo o território, repartindo entre as tribos. E aí você vai ver agora a triste realidade de reconquistar terras que eles haviam perdido por conta da desobediência. E aí Irão, o rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa para Davi em Jerusalém, né? Reconheceu Davi que o Senhor confirmara, né, ele como rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor ao seu povo. E aí nós vamos ver os filhos de Davi que já nasceram, né? Uma parte nós falamos, nasceu em Hebrom, e agora nós vamos ter mais filhos nascidos da casa de Davi, agora em Jerusalém. Então, Davi vai tomar mais concubinas e mulheres em Jerusalém, depois que ele veio de Hebrom, e vai lhe nascer filhos e filhas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Barazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e estenderam pelo vale de Refaíns. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoeiras, então te apressarás, e o Senhor que saiu adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenava e feriu os filisteus desde Geba até Gezer. Olha que coisa mais linda, né? O próprio Deus dava a Davi as estratégias e como ele deveria agir. Isso é novo? Não. Você viu que lá atrás, ainda quando Saul era rei, Davi já tinha o costume de tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. E aí nós vamos ver agora no capítulo 6 que Davi quer trazer a Arca da Aliança, que foi tomada, né, de Israel, desde aquele episódio dos filisteus. Pois é, Davi quer trazer ela para mais perto, né, para Jerusalém, e ali fazer um templo, né, de habitação do Senhor. Olha só, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, o número de 30.000, dispôs-se todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro de boi e levaram na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Então, Davi pensou: vamos fazer um carro novo e vamos buscar a arca do Senhor. Não vamos deixar ela distante como ela está. Está no nosso território, mas vamos trazê-la para Jerusalém. Aqui, ficar junto do rei, né? Vamos fazer aqui um templo de adoração ao Senhor e vamos colocar a arca. Levaram-na com a arca de Deus na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com toda sorte de instrumento: pau de faia, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, címbalos, tudo que tinha na época. E era uma grande orquestra, uma grande festa. Estamos levando a arca do Senhor para Jerusalém.
Quando chegaram na eira de Nacon, ou seja, na propriedade ali, né, ao derredor desta propriedade, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar em irreverência, e morreu ele ali junto à arca de Deus. Desgostoso Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez-a chegar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Sabe o que aconteceu? O Senhor o abençoou, a ele e toda a sua casa. Nós vamos ver esse episódio novamente lá em 1 Crônicas 26:4. Daqui a pouquinho a gente chega em 1 Crônicas. Por fim, então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor à arca de Deus. Pois Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando as levavam à arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificavam ele bois, carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal e limpo. Agora, quando nós lermos lá o texto de Crônicas, você vai ver todo o cuidado que Davi teve, não é? Ele foi consultar os sacerdotes, os levitas, para ver qual era a melhor forma, como deveria ser transportada a arca do Senhor. E ele descobriu que não poderia ser num cavalo, não poderia ser no carro de boi, por mais que ele tivesse feito um carro de boi especial. Não, a arca do Senhor, ela deveria ser levada nos ombros, né? Pelos levitas. Isso Deus já tinha ordenado lá na Torá, lá no Pentateuco, né? Mas a empolgação do rei Davi deixou de observar princípios, né? Sucedeu que quando levavam a arca do Senhor, né, eles faziam todo esse ritual, paravam, sacrificavam, continuava, Davi dançava. Assim Davi e todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, primeira esposa de Davi, observava, estava olhando pela janela, não é? E vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Olha só, essa mulher não devia estar lá do lado do marido, cantando, saltitando de felicidade? Não, ela estava na janela, observando e recriminando a atitude do seu marido, pois para ela, um rei que se preze não poderia estar daquela forma no meio do povo, não é? Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocausto, oferta pacífica perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocausto, oferta pacífica, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão, tanto homens quanto mulher, cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e também de passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa, de barriguinha cheia, porque o rei fez uma verdadeira festa, um verdadeiro banquete em adoração. A arca do Senhor está em Jerusalém, né?
E aí nós vamos ver que voltando Davi para abençoar a sua casa, porque ele já tinha abençoado todo o povo, Mical, né, sua primeira esposa, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel, hein? Descobrindo-se hoje aos olhos das servas, dos servos, como qualquer pessoa se descobre, como um vadio qualquer. Olha a expressão dessa mulher, né? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, meu Deus, que me escolheu a mim, antes do que o teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, eu tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas a quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Naquele dia, Deus encerrou a madre de Mical e não permitisse que dela saísse descendente de Davi. Que triste, não é? Isso nos leva a refletirmos. A palavra diz, né, que com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Então temos que tomar muito cuidado. Se você vai falar mal de alguém, vá no espelho e fale mal de quem você está vendo no espelho. Fale mal de você mesmo, dos seus defeitos, mande você tomar jeito, não é? Mas cuidado ao medir os outros, ao recriminar os outros, ao apontar o erro do outro. E aí nós vamos ver que Davi se aliancia com o Senhor, faz aliança com o Senhor, né? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo o Senhor dado descanso a todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro e a arca do Senhor está numa tenda. Lembra disso que ele fez uma tenda? Pois é. E aí disse Natã ao rei: faz tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha só que coisa mais linda. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para mim e habitação? Porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel falei, acaso alguma palavra com qualquer uma das tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, tomei-te detrás das malhadas, de detrás das ovelhas, para que foste príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andares, eliminei os teus inimigos diante de ti, fez grande o teu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite neste lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflinja como antes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem, descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reinado. Este edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do meu reino. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei
com varas de homem, com açoites de filhos do homem, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. E aí, nós vamos ver que Davi vai oferecer ações de graça ao Senhor, né? E no capítulo 8 nós vamos ver diversas batalhas que Davi se tornou vencedor, né? Em todas elas o Senhor o fez vencer. Davi, ele desde cedo aprendeu a confiar em Deus e a consultar ao Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a confidenciarmos todos os nossos segredos, sabe? Todos os dias buscarmos em Ti, sabe? Tudo que nós precisamos. Ajuda-nos a colocar diante de Ti os nossos planejamentos e esperar a resposta de Ti, porque a Tua palavra diz que aos homens compete fazer planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.